Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Aline Tainá, sou estudante de Direito na Universidade de Estácio. Hoje a gente vai abordar sobre um assunto muito polêmico e de extrema importância para todos, sobre o câncer. Eu trabalho numa casa de apoio e todos os dias a gente recebe pacientes oncológicos. E a principal dificuldade deles hoje é conseguir atendimento no SUS, tanto que os casos de câncer estão aumentando. A última estatística é que foram 725 mil casos anual. Então, assim, a probabilidade dessa quantidade só aumentar é muito grande. Tanto que já foi até falado que vai cada dia mais aumentar a quantidade de casos que vai existir. Com isso, a gente resolveu fazer o podcast para tirar dúvidas de pacientes que talvez não saibam dos seus direitos que têm para poder estar ajudando no tratamento, tanto financeiro, tanto mesmo na área da saúde, quanto até mesmo psicológico do paciente, porque quando ele não tem com que se sustentar, ou quando ele descobre que está doente, ele fica abalado e isso impacta demais no tratamento. Eu vou passar a palavra para a Sofia, que ela vai dar continuidade. Bom, muito boa tarde, gente. Eu me chamo Sofia, eu sou estudante de Direito aqui da Estácio e como nossa colega introduziu, a gente vai falar sobre o direito dos pacientes oncológicos. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Paula Mesquita, também faço parte aqui dos alunos da Estácio. E dando continuidade a esse assunto, do qual infelizmente ainda hoje muitos não têm completo acesso, estamos aqui com a doutora Amanda Passos, que é advogada que vai falar um pouquinho mais sobre o assunto, e com a Juliana, que ela já passou por todo o tratamento de um CA de mama, e ela vai falar pra gente um pouquinho mais como foi o tratamento, como foi esse período de descoberta, e se ela já tinha ou não conhecimento de todos esses direitos e principalmente de como correr atrás, de como obter de fato esses direitos. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde, eu me chamo Juliana, eu sou paciente oncológica em remissão, sou acadêmica de psicologia em outra instituição e vivi o processo, né, do câncer, estou em remissão há 2 anos, estou fazendo 2 anos. E realmente, você ser diagnosticado com essa doença, você receber um diagnóstico, né, de câncer é algo impactante e desafiador para qualquer pessoa que recebe esse diagnóstico. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os direitos que o paciente oncológico tem. E temos aqui conosco também a doutora Amanda, que vai trazer pra gente os aspectos jurídicos dos direitos, né, dos pacientes oncológicos. Boa tarde, doutora. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá, meu nome é Amanda, sou advogada, sou especialista em Direito de Família e Sucessões, Processo Constitucional e Direito Civil. Atualmente eu estou como vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial na subseção de Aparecida de Goiânia, e lá nós desenvolvemos um trabalho voltado para toda a comunidade negra em específico, né? Primeiro, porque é uma comissão voltada a esse trabalho, e trazemos informações que são viáveis a essa comissão. Sou também membro da Black Sisters in Law, que é um grupo de mulheres negras a nível nacional, advogadas, e desenvolvemos um trabalho também voltado todo dentro dessa comunidade. É um prazer estar aqui, agradeço o convite de estar ladeada de meninas tão lindas e meninas que estão interessadas nesse tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. Ju, é um prazer reencontrá-la. Vamos lá. É um prazer todo nosso. Obrigada, doutora. Vou fazer a primeira pergunta para a senhora. Qual a maior dificuldade quanto à aplicabilidade da lei número 14.758 em benefício aos pacientes que necessitam de tratamento no câncer? Então, o ponto de partida que a gente precisa ter, que nós precisamos ter, é justamente a informação. O mais difícil é a informação, porque o paciente, por vezes, a maioria das vezes, principalmente o paciente do SUS, ele chega sem nenhuma informação, muitas vezes chega para o tratamento, ele ainda está naquele período do luto, né, da doença, da aceitação da doença, e isso dificulta com que ele possa ter acesso a informações, acesso aos seus direitos e possa reconhecer que ele é
detentor daquele benefício. Sim, isso é verdade. Sofia, por favor. Eu também vou fazer uma pergunta para a doutora. Os direitos dos pacientes com câncer, né, são bem amplos. Como advogada, poderia nos dizer quais são os mais complexos de se conseguir? Então, dentro desses direitos, isenção de ICMS, isenção de IPI, dentro de todos, a questão do passe livre, né, no transporte público. Dentre esses, o mais difícil até hoje, que a gente tem encontrado a maior dificuldade para poder conseguir, é a questão da quitação da casa própria. Veja bem, você fez um financiamento, um alto montante. A dificuldade vai ser qual? A quitação por quê? Porque para a instituição financeira não é legal você quitar um contrato que ainda não finalizou. Então, esse tem sido a maior dificuldade que a gente vem encontrando dentro no trabalho com os pacientes oncológicos. Doutora Amanda, aproveitando o engajamento dessa pergunta em si, em questão a todos esses benefícios em relação aos impostos que eles já têm, tipo assim, de isenção de impostos, dentro desses benefícios, tem alguma implicabilidade para pacientes dos quais nunca trabalharam como regime de seletista, nunca tiveram uma carteira assinada, ou que quando descobriu essa enfermidade eles já não estavam mais atuando no mercado de trabalho como seletista? Isso implica de alguma forma em conseguir adquirir esses benefícios? Então, precisamos ter em mente duas situações, dois polos diferentes. Quando a gente fala da questão da CLT, estamos falando de Previdência Social, INSS. E dentro do INSS, para conseguir o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, é necessário sim estar cadastrado, estar trabalhando com carteira assinada. Tem a questão também do BPC Loas, que é um benefício que o governo dá a pessoas maiores de 65 anos, idosos, né? E também aqueles que são doentes, que possuem algum tipo de enfermidade. A lei fala em pessoas com deficiência, mas lê-se deficiência não como a ausência de um membro, nem nada nesse sentido, mas alguma pessoa que tem alguma enfermidade que o incapacita para o trabalho. Só que quando a gente fala em IPI, ICMS, em todas essas isenções, a gente não está falando de CLT. Nós estamos falando de direitos que estão atrelados ao que a lei proporciona para a pessoa. E dentre esses direitos, não necessita da pessoa estar registrada na CLT, mas necessita dela seguir alguns padrões para poder conseguir essa isenção. Muito obrigada. Eu vou fazer a próxima pergunta, doutora. Qual seria o órgão, o local específico que os pacientes teriam que acionar, ter acesso para procurar as informações para conseguir os benefícios que eles não sabem? Muitos são leigos e não conhecem os benefícios. Seria um advogado, seria um órgão específico? É importante, quem puder, uma consulta com um advogado especialista. Pode ser um advogado particular. Se a pessoa não tem condições, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública, a pessoa pode procurar o Ministério Público do seu local, da sua cidade, assim como também pode procurar a Receita Federal, o que diz respeito às isenções, ao Cefaz, a Secretaria da Fazenda, em respeito a algumas isenções também. E, deixa eu ver, isso. Então, seria uma consulta com o advogado. O mais específico, né, é essa consulta com o advogado. Tá. Doutora, sabemos que em alguns casos pode ter uma extensa espera, né, pelo tratamento junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS. E nessas situações, como seria a melhor forma de um paciente oncológico conseguir recorrer aos seus recursos mediante a lei? Nesse caso, antes de responder, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Recentemente, eu perdi uma tia com câncer. Começou no endométrio e ela veio a óbito. E a tia Eliana, ela morava no Rio de Janeiro, que é a sede do INCA,
de onde saem todas as informações referentes aos tratamentos com câncer. E ela colocou na cabeça que ela queria fazer um tratamento no INCA. Só que não é tão fácil, porque a lista de espera é muito vasta, é muito extensa. Assim, ela tentou o tratamento em um outro hospital, referência no Rio de Janeiro também, não vou citar o nome, e não conseguiu também, por quê? A demora. Ela teve a felicidade de ir para o interior de Minas Gerais, fazer uma consulta particular, e assim, dessa consulta particular, por ser um médico muito humano, ele direcionou ela da forma como ela faria para conseguir ter acesso dentro do SUS. Mas, em tese, quem não possui essa qualidade, qualidade no sentido de conseguir com mais facilidade, mas quem não tem esse acesso é procurar o Ministério Público da sua cidade, e o Ministério Público ele faz você faz uma reclamação de que você teve acesso depois de passar pela consulta, entrar na fila, a demora, vai ao Ministério Público. Não gosto de falar a palavra denúncia, né? Porque soa como algo criminal. Mas você vai redigir tudo que está acontecendo, e ali o Ministério Público ele vai mandar uma notificação para o hospital para que o hospital preste as informações, né? O porquê que está demorando. É a forma viável do paciente que não está tendo acesso. Quando muito, e mesmo assim não adiantar, ingressar com uma ação judicial. E essa ação judicial, ela seria junto ao Ministério Público, né? Não, aí a ação judicial, ela já corre na esfera estadual ou federal, a depender do hospital que a pessoa vai fazer o tratamento. Ah, sim. Tá, obrigada. Doutora, para finalizar esse assunto, porque assim, ele é muito amplo, mas também eu não posso tomar muito do seu tempo. Em relação a essa questão em si, do tratamento. Prescrito em lei, é tudo muito lindo, tá tudo ali conforme, entre linhas, porém a gente sabe que na prática não é tão lindo dessa forma, não é tão fácil assim de estar conseguindo adquirir. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos medicamentos de altos custos, porque não é sempre que um paciente oncológico ele consegue ter acesso a esses medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Por mais que esteja prescrito em lei, por mais que é um direito do paciente, quando ocorre esse tipo de situação, como que é a forma que o paciente deve recorrer, correr atrás para conseguir um direito que é dele prescrito em lei? Existem medicamentos que são regulamentados pela Anvisa. Esses medicamentos, eles são disponibilizados. Só que grande parte dos tratamentos vem acompanhado de relatórios médicos solicitando alguns medicamentos que não são regulamentados. E dentro dessa esfera, desses medicamentos que não são regulamentados, e às vezes os que são regulamentados, mas não estão à disposição, porque nem sempre esses medicamentos estão à disposição também da sociedade, tente buscar o acesso através, de novo, do Ministério Público, ou através de uma ação judicial solicitando que o governo faça aquela prestação para a pessoa. Sim. Doutora, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu acredito que vai ter ajudado muitas pessoas a tirar dúvida, saber a forma correta que elas têm que reagir, que elas têm que recorrer. Agradeço muito pela participação. Agora eu gostaria de fazer uma perguntinha para a Juliana, que é a nossa convidada também. A respeito de tudo isso que você ouviu aqui, primeiramente, você poderia falar um pouquinho mais pra gente como que foi o seu tratamento, se foi por rede pública ou se foi justamente pelo Sistema Único de Saúde? Como que foi para você passar inicialmente por toda essa fase inicial da descoberta? Então, é sempre um baque. Não tem como a gente falar de um tratamento oncológico sem trazer todo o peso emocional que vem carregado junto com o diagnóstico. E o meu tratamento, eu fiz na rede particular, porque eu tinha plano de saúde, mas em todas as esferas se encontram dificuldades. E realmente é muito complicado. Eu tive câncer de mama aos 33 anos, eu não esperava, a gente não tinha nenhum caso de câncer na família, fiz teste genético, não tinha fator genético positivo. Então, sabe aquele negócio que você não espera? E eu e minha família, nós nunca tínhamos convivido com um paciente oncológico.
Então, para nós foi um mundo totalmente novo. Aquela reviravolta, né? Isso, foi um negócio que a gente falou, nossa, e agora, né? Porque é muito pouco divulgado, se fala muito pouco sobre isso e é realmente um mundo totalmente diferente. E isso assusta muito. E eu fiz o meu tratamento todo na rede particular pelo plano de saúde que eu tenho. E não foi assim um processo fácil, realmente. Eu fiquei 9 meses em tratamento, se for contar desde quando eu iniciei a primeira quimioterapia. O meu tratamento, eu tive um câncer de mama que é chamado triplo negativo, agressivo normalmente, que dá em mulheres jovens. E quando a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que a gente pensa, eu vou morrer. Não tem jeito, eu vou morrer, e agora quanto tempo de vida que eu tenho? E não tem jeito, o baque emocional ele é muito grande. E eu fiz 16 ciclos de quimioterapia, cirurgia, radioterapia. E o meu tratamento se encerrou. Aqui eu estou em remissão há 2 anos. Para a medicina, né, não se considera cura, se considera remissão até 5 anos. Então, o paciente oncológico fica nessa janela. E é o que eu acho de extrema importância falar, que eu acho que todo paciente oncológico que assistir vai lidar com essa realidade. O tratamento não acaba quando o tratamento termina. Não acaba. Todo exame, toda vez que você entra num lugar, toda vez que você tem contato com isso, você revive, sabe? É um negócio assim muito, muito difícil realmente. Mas graças a Deus a medicina tem avançado, o lado jurídico também tem nos ajudado, apesar de que falta muita informação. Quando eu passei pelo processo, a gente não sabia nada sobre direito, esses direitos que a gente falou, que eu não tinha conhecimento nenhum. E algumas coisas, a minha médica, a oncologista, que falou, olha, você sabe que você tem direito nisso? Aí eu, não sei. Não, eu vou te fazer um relatório, porque ela já é acostumada. Vou te fazer um relatório, assim, porque o relatório tem que ser preenchido dessa maneira. Não, como a doutora falou, não pode ter falhas no relatório. Então, todas as vezes que ela ia solicitar, junto ao plano de saúde, uma medicação especial, ela solicitava somente aquela medicação, para que não tivesse negativa por conta de outra medicação. Então, ter profissionais também capacitados ajuda muito. E ela foi um suporte muito grande para mim, porque ela que começou a me orientar. Falou, olha, você sabe que o meu plano ele tem coparticipação. Falou, você sabe que você tem isenção de todas as coparticipações? Eu falei, não sei. Não sabia. Estou pagando aqui caro em ressonância magnética, pagando caro em tomografia. Ela falou, não, você tem direito à isenção, vou te fazer um papel, você vai levar na assistência social do plano de saúde, vai requerer esse benefício e vai pedir o ressarcimento do que você já pagou. Sabe? Então, assim, é necessário que haja essas informações para que o paciente consiga ter acesso a isso. Grande parte dos pacientes não tem. Também que é interessante que não pode girar só em torno do direito e dos direitos. É interessante porque a gente vem passeando, a gente vem entrelaçando entre a vida e entre o lado humano da pessoa também, porque a gente está lidando literalmente com a vida da pessoa. E quando você está acompanhado de profissional que também está lidando com a vida, com a mesma emoção, porque agora não tem como você separar a vida da emoção, não fica mais fácil. Mas te dá uma luz. Você começa a enxergar de uma forma mais fácil, né? Opa, eu vou morrer, mas pode ser que eu tenha uma qualidade maior. Igual ela falou, né? Quando ela descobriu, ela teve aquele impacto. Eu vou morrer. E se você não tem informação, você se sente mais no escuro ainda. Você fala, eu não sei o que eu vou fazer. Você se sente perdido. E quando você tem uma luz, alguém que te passa essa informação, você fala, não, eu consigo ainda ter uma expectativa. Tem jeito. Tem jeito, a gente consegue. E é tão engraçado que, assim, falando-se sobre câncer de mama, a taxa de cura é extremamente grande. Muito grande. Existem mais mulheres que vencem do que o contrário. E eu me lembro da minha médica, eu cheguei a falar assim, doutora, meu filho é muito pequeno. E eu chorar, e ela falou, você não vai morrer, calma. Ela falou, Juliana, graças a Deus a gente descobriu no início e tem tratamento e não é assim.
a gente sabe que a medicina fala muito de sobrevida, né? Sobre o tempo que o paciente oncológico vai viver, né? Após o diagnóstico. Mas ela falou assim, olha, eu tenho muitos pacientes aqui que gostariam de ter um diagnóstico como o que você tem. Então, assim, vamos por partes, vamos viver um dia de cada vez. E realmente, eu acho que o trabalho, ele é em conjunto, né? Eu posso falar, eu sou da psicologia, né? Então, assim, o trabalho desse suporte, ele é muito importante. E é necessário realmente uma equipe multidisciplinar para que acompanhe o nutricionista, o médico, o advogado, o psicólogo. Certo. Ao decorrer de todo o seu relato, você estava falando, a maior parte do seu tratamento foi, de fato, pelo sistema particular, mas se lá atrás, quando você descobriu, quando veio esse choque mesmo, esse balde de água fria na sua vida, digamos assim, se você tivesse tido acesso a essas informações que a gente está compartilhando aqui agora, falando um pouquinho mais aqui agora, você acha que teria influenciado de forma positiva, desde a aceitação de todo o seu preparo psicológico mesmo para enfrentar tudo isso que você passou? Sim, eu acho que a disseminação de informação é algo de extrema importância, porque amortece o impacto. Então, hoje, como os números têm crescido muito, as pessoas já começam a olhar, não, calma, fulano passou, conheço alguém que venceu. Então, quando a pessoa recebe um diagnóstico, ela fala, não, conheço alguém que venceu. Isso dá um gás, uma força. Então, ter essas informações, inclusive relacionado ao que é direito do paciente oncológico, influencia muito. Eu sei que eu falo de um lugar de privilégio, de como eu tratei. Porque eu tratei num lugar onde a estrutura era muito, muito maravilhosa, onde tinha um espaço destinado só a pacientes com câncer de mama, onde você não ficava era só mulheres, você não ficava junto de outros pacientes tratando outros tipos de câncer. O lugar era todo rosa, as pessoas tocavam musiquinha lá. E, gente, isso faz muita diferença. E a gente começa a perceber o quanto as políticas públicas, elas precisam, ser voltadas a isso. São muito vagas. São muito poucas. Eu sei que há muita gente que trabalha para isso, mas ainda é pouco. E se a gente for olhar as estatísticas do quanto vem crescendo e de quantas pessoas ainda vão ser diagnosticadas com câncer, a gente percebe que a gente está engateando muito, sabe? Eu fico muito feliz que está sendo construído um hospital daqui, né, o Cora, que ele vai ser administrado pelo Hospital do Amor, lá de Barretos, que é uma referência. E eu espero realmente que os pacientes, que as pessoas tenham acesso a essa informação, porque é importante também para a família. No meu caso, outra informação, eu tinha direito a uma pessoa da minha família pegar um atestado para me acompanhar, porque, gente, não é fácil. Não é fácil. Você começa tratamento com todo gás, você sabe que é aquele negócio que vai te curar, mas é um negócio que está destruindo todas as células do seu corpo. Tanto destrói que o cabelo da gente cai, meu cabelo tá aqui crescendo, né? E assim, tem dia que você não consegue levantar, sabe? Por mais que você tente, tem dia que você não consegue levantar, tem dia que você não consegue fazer sua própria comida. E você precisa de estudo. Então tem pessoas que não têm acesso a essa informação, passam por isso sozinhas, porque a única pessoa que poderia acompanhar trabalha. CLT. Vocês compreendem? É CLT. E esse acesso à informação é de extrema importância. E isso ajuda realmente a salvar a vida das pessoas. Como eu disse, eu sei que eu falo de um lugar de privilégio porque eu tive muitos acessos. Eu tive acesso a medicações, tive acesso a uma alimentação que influenciou muito na minha imunidade. A imunidade do paciente oncológico abaixa muito. Mas eu sei que tem pessoas que não é assim, que não passam por isso. E isso, assim, dói meu coração muito, porque é muito, muito difícil uma pessoa passar por tudo isso. E às vezes, por uma falta de informação, ela não sabe, por exemplo, que ela tem direito de sacar o FGTS dela. E às vezes ela tem um FGTS lá retido, que ela poderia usar durante o tratamento, e ela não tem acesso a essa informação. Eu tenho uma conhecida
que está passando pelo processo, descobriu, tem mais ou menos um mês, ela já vai dar início ao tratamento. A gente sabe também que tem a lei que garante, né, que se a pessoa tiver suspeita, ela precisa ter o diagnóstico em até 30 dias e após o diagnóstico ela tem que iniciar o tratamento em até 60 dias. Ela também tem plano. Para quem tem plano de saúde, é muito mais funciona. fácil. Então agora vamos lá para o SUS. Eu, nesse caso, eu trabalho na parte do SUS. Eu vejo, como eu trabalho na casa de apoio, são pacientes que vêm do interior. Tem paciente que termina de fazer quimioterapia no Araújo Jorge, no hospital, pega uma van e percorre 600 quilômetros até a sua casa. E ele acabou de fazer uma quimioterapia. Por isso que a gente fica na casa, muitos ficam na casa de apoio, porque termina, tá muito fraco, tá debilitado, tá cansado, tá enjoado por causa da quimio ou da rádio, você se sente enjoado, porque, igual você falou, são células que estão atacando o seu corpo, né? Por isso que eles usam a casa de apoio, para poder se sentirem, terem condições depois de conseguir ir embora, quando termina o tratamento. Tem pacientes que já ficaram lá na casa com a gente mais de 60 dias, fazendo o tratamento. E eu vejo eles passar por todo aquele processo e, no final das contas, eu fico emocionada com que eles conseguem vencer. Porque você vê ele entrando bem. Com o passar do tratamento, ele vai decaindo. Sim. Ele vai decaindo, ele vai decaindo, ele vai decaindo. Quando ele chega no médico, que o médico fala, suas sessões de químio, de rádio, finalizou, você vai embora, daqui a um mês ou 15 dias você retorna pra gente começar de novo os exames, eu vejo o sorriso que antes eu não via no rosto deles. E isso pra gente é muito gratificante, é muito bom. Tem dia que eles chegam lá estressados, a gente sabe, tem que entender que eles estão passando por uma situação que não é fácil, é difícil. Igual você falou, quando recebe o diagnóstico, você fala, eu vou morrer. Ninguém quer morrer, gente. Ninguém. Quem falar que quer morrer, não sei, mas ninguém quer morrer. Então, quando eu fui trabalhar na casa de apoio, esse foi um dos minhas principais dificuldades. Foi entender a dor do outro. A empatia. Que a gente nunca acha que vai precisar entender. Uma pessoa chegar em você extremamente alterado e falar, eu preciso ir embora agora, e você fala, mas eu não tenho nem como te levar. Não tem carro da sua cidade, não tem. E se você tentar falar para aquela pessoa, tentar fazer ela entender que nem ela consegue viajar a distância que ela precisa percorrer, estando no estado que ela está. Já teve pacientes de falar, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. A gente conseguiu o carro para ele ir embora e ele voltar. Porque não consegue. E assim, achei interessante a sua fala. Você falou assim, a pessoa chega, ela tá alterada. Tá. Gente, ela tá mesmo, porque é um tratamento muito difícil. Se a gente falar que é fácil, não é. Não. E assim, quando a gente fala dessas políticas públicas, quando a gente fala, por exemplo, de um paciente que tem um prazo disso, ou tem um prazo, vamos entrar no Ministério Público e vamos solicitar uma medicação. Pra gente que tá falando aqui nesse momento, e eu me incluo nisso, porque hoje eu não estou efetivamente em tratamento, a gente fala, não, e vamos entrar e vai dar tudo certo. Pro paciente, cada segundo conta pra ele. Muito. É interessante Cada segundo. que eu acompanhei uma cliente que o processo dela estava parado. E ela fez uma consultoria comigo, doutora, enfim. Aí fui olhar o processo. Eu falei assim, não, vamos tentar conversar, né, lá na vara, porque às vezes a gente consegue alguma coisa. Faltava a conversa com o escrivão da vara, justamente para liberação da decisão que estava dando aquela medicação para ela. E ela falava assim, doutora, tem tantos dias que eu estou sem medicamento. Eu só usei medicamento o mês passado porque a minha médica comprou para mim o medicamento. Tava nesse nível. Por quê? Porque o processo estava parado, porque estava demorando, tinha quase 60 dias. E aí vai toda a demora do Poder Judiciário. A gente também não pode ser negligente e falar, gente, entra, vai ser uma maravilha, vai ser rápido. Não, eu não posso fazer essa afirmação. Tanto pode ser rápido, quanto pode demorar. E nesse meio tempo existe a vida e o medo, né? A vida e o medo. Batendo, né? Combatendo Sim. entre si. E essas políticas públicas, a experiência que a minha família teve foi no interior, não sei se influenciou.
tinha um centro oncológico também e ela recebeu todo um tratamento, inclusive da assistência social, com cesta básica, auxílio com psicólogo, entre a dada entrada no SUS, lá na cidade, e o início do tratamento foram 5 dias no interior, na cidade pacata. Foram 5 dias e iniciou o tratamento. Não sei se foi 15 dias, ela já estava com assistência psicológica e assistência social acompanhando de perto. Lógico, tiveram alguns percalços, várias situações, mas que tudo que prolongou a vida dela, porque ela veio com um prognóstico de vida muito pequeno. Mas a assistência psicológica, ela acreditar que era possível, ela aceitar a doença também, né? Sim. Aqui no estado do Goiás, a gente tem a CEMAC, que é a Central de Distribuição de Medicamentos de Alto Custo do Juarez Barbosa. Para os pacientes que não sabem, gente, vocês procurem a Secretaria de Saúde de vocês, eles têm algum representante ou alguém na Secretaria de Saúde que tem acesso a como dar entrada nos processos de medicamentos, sem ser os judiciais. Os judiciais é diretamente com o Ministério Público, né, ou com o advogado, caso você tenha custos para arcar, né, tem que ir no escritório para dar dando entrada. Caso você não possa, na defensoria. E também tem a Secretaria de Saúde de Goiânia, é a que é responsável pela liberação das consultas e dos exames do Juarez Barbosa, do Araújo Jorge. Então, assim, os pacientes que são oncológicos e faz tratamento pelo Araújo Jorge e o HC Hospital das Clínicas, eles têm um tal de antecipação de saldo. Todo município, ele é obrigado a antecipar o saldo que tem na sua conta com a Secretaria de Saúde de Goiânia para realização das consultas ou exames alto custo, viu? Então, assim, se você vai na sua Secretaria de Saúde e a pessoa fala para você, não tem saldo, procura saber corretamente se tem saldo ou se não tem, porque às vezes nem mesmo a Secretaria de Saúde sabe, porque eu sei que tem secretário de saúde que não sabe nem o saldo que tem lá, né? Informação leiga até mesmo para eles, isso impacta em tudo. Impacta no tratamento do paciente, porque fica demorando a colocar o exame na prefeitura de Goiânia para estar liberando, né? Então isso impacta tudo. E é vida. A gente precisa ter mais atenção por se tratar de vidas, né? Então tá. Como paciente, né, que passou pelo tratamento, também como psicólogo, né? É acadêmico. Psicólogo. Enfim. Assim, como você consideraria o auxílio psicológico do paciente durante o tratamento? Assim, porque tem gente que nunca foi ao psicólogo, não tem nem noção, né, de que precisa, que poderia fazer e nisso acaba desenvolvendo alguma doença e tal. E assim, então, como você consideraria o auxílio psicológico durante o tratamento e como foi para você nesse aspecto? Olha, o apoio, o respaldo psicológico, a terapia é fundamental. Novamente, eu sei que muitas pessoas não têm acesso a isso, mas é fundamental e é um direito para a família. O lugar onde eu tratei tinha uma psicóloga oncológica de plantão e ela dava apoio tanto para os pacientes quanto para a família. Gente, é de extrema importância, porque a família é um baque para todo mundo também. Eu digo assim, que às vezes a gente que está passando pelo processo, você está muito mais confiante às vezes e muito mais empolgado do que quem está de fora. Quem está de fora fala, e agora? O que vai acontecer? Como? O que a gente vai fazer? E aí a pessoa que está de fora te vê passar mal, por exemplo, e ela fica muito assustada. Então é importante que todo mundo tenha esse apoio psicológico para que você consiga conversar. Onde eu fiz, havia um grupo terapêutico entre as mulheres que estavam passando, então todo mundo falava sobre aquilo, uma troca de experiência também. Eu tive muito contato com algumas outras pacientes que eu achei no Instagram e a gente ficou até amiga de diversos estados. Então às vezes falar com a pessoa e ela falar assim, não, eu entendo isso que você está passando, e você levar aquilo para terapia,
E sabe, você sai de lá com um olhar totalmente diferente sobre aquele momento que você está passando. Você é de extrema importância. Eu acredito, sim, que é algo que precisa ser implantado, porque vem a mudança física, né, que principalmente pra gente que é mulher, é muito difícil essa mudança física. Vem você lidar com o seu corpo, que não é a mesma coisa. Eu me lembro que durante o processo da quimio, uma das quimios que eu fiz, ela afeta muito os nervos. Eu não conseguia agachar. Então, assim, todas as vezes que ela caía no chão, eu falava pro meu filho, pega aqui no chão pra mim. Isso mexe com o psicológico da pessoa, você ser limitado. E você pensar, poxa, 4 meses atrás eu tava ali na pracinha correndo 10 quilômetros. Então o apoio psicológico é realmente fundamental, de extrema importância. E muitos pacientes desistem do tratamento por causa dessa falta de apoio. Olha, eu acho que não tem nenhum paciente que não chegou lá no meio do tratamento e falou assim, eu vou largar esse negócio aqui e vou sair correndo. Porque é muito difícil. Existem pessoas também que optam por não tratar. Porque o tratamento, ele é muito desafiador. E você ter alguém, você ter um profissional que te oriente, que vai te ajudando a romper esses processos, faz toda a diferença. Mas alguém quer falar, gente? Então, você falando tudo isso, quando você estava passando pelo seu tratamento, um ponto que é muito importante, que às vezes as pessoas acabam deixando um pouco de lado. Realmente, igual a doutora Amanda falou, não é só a questão da legislação. Não é apenas, os direitos que eu tenho, como que eu vou recorrer. Desde o início, desde a descoberta, desde o diagnóstico positivo para um câncer, independente de onde seja localizado, essa questão da humanidade dentro da área hospitalar também influencia muito. E eu falo isso porque atuo na área da saúde já tem 5 anos. Então, quando você atende um paciente, de duas uma, ou você já está atendendo uma pessoa que já sabe que tem algo e que já está ali tentando se juntar forças mesmo, sabe, para continuar todo o tratamento, ou você está atendendo um paciente que ele já chega ali com aquele medo, com aquele receio de descobrir algo. E eu falo por experiência própria, de olhar mesmo no olho de um paciente e poder enxergar, poder perceber isso, que um atendimento humanizado de verdade faz muita diferença nesse processo que ele passa. Então é todo um conjunto. É os direitos que ele tem, é como ele vai recorrer a esses direitos e principalmente o apoio que ele vai ter durante todo esse tratamento. E com toda essa experiência que você passou, com essa superação de vida que você passou, você teria alguma mensagem para deixar para o pessoal que está assistindo a gente, que está nos acompanhando? O que você tem a dizer? Tem sim. Só entrando aqui, a doutora falou um pouquinho sobre o processo, né? Lembrando que o paciente oncológico ele tem prioridade nos processos. Outra coisa importante se dizer, que a gente também não entrou, pacientes com câncer de mama têm direito à reconstrução mamária no ato da cirurgia, se for possível fazer, né? Já tem esse direito. Porque às vezes as pessoas pensam assim, algo que a gente escuta muito, acho que eu tenho até que deixar essa fala, que as pessoas falam muito pro paciente assim, quando há a perda do cabelo, por exemplo, é só cabelo. Não, gente. Não é só cabelo. Não é só cabelo. É autoestima. É a identidade da pessoa que vai desfazendo com a queda do cabelo, com a queda do cílio, com a queda da sobrancelha. E você se olhar no espelho e não se reconhecer. Sem contar que a gente passa pelo processo, você fica inchado, né? A mulher ela se sente gorda. Sim. Há 2 anos atrás, neste mesmo dia, eu estava... Até o Google Fotos fez aquela recordação pra gente. Eu estava recuperando de uma quimio, né? Eu nunca imaginaria que 2 anos depois, no mesmo dia, eu estaria aqui falando sobre isso. E tem todo esse processo que é difícil. O não sentir bem com você mesmo, não se reconhecer. E para quem está passando, está enfrentando esse processo, a primeira coisa que eu falaria, que foi o que eu disse para mim, você vai vencer. A gente tem que acreditar mais do que qualquer outra pessoa que a gente já venceu. Crer nisso, viver intensamente, viver cada momento, lançar um novo olhar sobre a vida. Essa é a parte que a gente não controla, né? O ficar doente é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. E essa é a parte que a gente não controla. Então a gente precisa focar naquilo que eu controlo.
E eu acho que isso me ajudou muito durante o meu processo. Eu falei, pera, o que eu vou fazer agora? Não tem como apertar um botão e voltar lá atrás e falar assim, não tá doente mais. Opa, vem cá, foi um erro. Bem que eu queria, mas não tinha como. Então, focar naquilo que é realmente importante. Focar no que eu podia fazer. Então, o que eu podia fazer? Eu lembro que a minha médica falava assim pra mim, a nossa parte é só te dar o medicamento. E qual que é a sua responsabilidade? Cuidar da sua alimentação, praticar atividade física para reduzir a dor que você sente das quimioterapias. Ir lá e fazer a sua terapia com a psicóloga, conversar com ela, enfrentar seus medos. E fora disso, vai viver. E quando meu médico falou isso pra mim, né, eu falei assim, mas como assim, doutor? Ele falou, não, você vai ter algumas limitações que o paciente oncológico, por conta da imunidade baixa, tem coisa que não pode ficar pegando sol, porque mancha a pele, não tem proteção, você não pode ficar comendo comida crua, você não pode ficar comendo salada fora de casa, mas isso nem grávida pode. Ele falou, fora isso, bota uma máscara, vai ver seu filho jogar bola, vai acompanhar seu marido num lugar, vai no almoço de família. E eu fiz isso. E eu acho que isso me ajudou muito. Então, se eu tivesse um conselho para dizer, algo para falar para as pessoas, é que você não é o diagnóstico. Há muita vida além do diagnóstico. E que o processo que você está enfrentando pode te tornar uma pessoa que você vai falar, graças a Deus que eu me tornei essa pessoa. E que você ainda tem muita coisa para viver lá na frente. Acredite que você vai vencer. Então é isso. Obrigada pela Gente, a gente agradece a presença de vocês, a participação, todas as dúvidas que a nossa doutora tirou da gente, todo o seu compartilhamento de toda a história que você passou, de toda a experiência, porque não é fácil. Tipo assim, você falar, dá pra perceber, tipo, você revive tudo aquilo, você lembra de cada momento. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Certeza que isso vai poder ajudar várias pessoas que vai estar nos acompanhando. E muito obrigada, gente. Para vocês que estão assistindo, caso tenha alguma dúvida, né, assim, alguma coisa, pode mandar mensagem, tá, no direct, ou deixar nos comentários, que a gente vai procurar responder, pedir informação da doutora e da Juliana também, que é paciente, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês duas também. Obrigada.